uma utopia, tem alguma dimensão utópica, né? Muito bem, porque como o Lucchesi estava falando, a questão do porvir, a questão do futuro, né? Não adianta ficar muito lamentando, né? As coisas que já aconteceram, a história já, né, feita. Então, o seguinte, e aproveitando ainda o que ele iniciou, uma pergunta que ele iniciou, nem me lembro se ele conseguiu fechar, foi a questão de como se coloca, então, o projeto de fraternidade numa dimensão política, mas sabendo que a fraternidade não se resolve na própria instância política. Ela tem que fazer parte do projeto político, mas sabemos-la tendo origem abaixo do político, mais existencialmente. Como é que se colocaria isso? Que tipo de discurso seria isso? Porque a nossa vida moderna não conhece esse tipo de discurso. Né? Você coloca, a nossa vida moderna conhece muito em termos de discurso um marxismo supostamente científico, que isso é uma loucura, uma maluquice, não é isso? E que partiu para essas experiências históricas que pode ter tido aqui uma virtude aqui, né? Redentora, mas que, na verdade, nós sabemos que acabou no assassinato de milhões de pessoas. Né? O contrário. Como se a fraternidade fosse uma consequência natural dessas coisas. Pois é, exatamente. Vamos aqui matar e esfolar, porque depois virar a fraternidade. Mas eu diria para você o quê? Eu acho que aí tem um aspecto muito interessante, que é o que agora eu estou trabalhando. Que é o quê? Que por outro lado, nós temos, nós humanos, né, uma relação comunitária atávica. Nós só vivemos profundamente em comunidade. Muito bem. Tá certo? Muito bem. Queiramos nós ou não, a questão da fraternidade está aí colocada. Certo? Mesmo que o capitalismo não a suporte, mesmo que o socialismo real, sabe, a escanteie, certo? A questão da fraternidade está colocada na questão comunitária e gregária do homem. Porque você não consegue viver numa sociedade onde não tenha nela um mínimo de solidariedade. Você não consegue viver. Você não consegue sobreviver numa sociedade assim. E a prova disso que você está falando é uma coisa muito interessante, quer dizer, as próprias sociedades, elas se levantam institucionalmente para garantirem essa solidariedade, nem que seja sob constrangimento. Isso. E às vezes instintivamente. Claro. As instituições, porque nenhuma sociedade se organiza para se desmantelar. Claro. Ela se desmantela justamente quando ela começa, historicamente, a atrair esse espírito comunitário, essa origem comunitária fundamental. E eu acho que o maior exemplo disso, por exemplo, é mesmo no capitalismo mais radical, ou mais liberal e mais, sabe, mais materialista, digamos assim, né? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar movimentos da sociedade que não terão esse nome de fraternidade, mas cuja inspiração, cujo pano de fundo é o conceito político de fraternidade tal como foi imaginado lá, sabe, há algum tempo atrás. Quando você fala, por exemplo, de política de meio ambiente, quando você fala de política de gênero, política de etnia, quando você fala de inclusão, quando você fala de, sabe, de políticas compensatórias para inclusão, como, sabe, de combate à fome, sabe, ou seja, na realidade, o que inspira isso? Sabe? Sim. É a caridade cristã? Não é. Né? É o quê? É o fato de você saber que você vive numa sociedade onde você tem pessoas que merecem uma atenção especial. E que a função da comunidade organizada é atender esses desvalidos, de alguma forma, tá certo? E atender esses desvalidos significa o quê? Preservar o meio ambiente, sabe, a não discriminar, sabe, em função de raça e de sexo, ou, sabe, o quê? São todas, sabe, você debelar a fome, né? É você superar a miséria, tá certo? Mas, e aí eu diria para você o quê? Pelo menos agora, penso nisso, né? É que, pelo menos na situação que nós vivemos hoje, sabe? A única forma de você conseguir isso é
mais democracia, mais democracia, mais democracia. Sabe por quê? Nunca menos. Porque o capitalismo não aguenta a democracia. Ela é justamente para a exibição, Mas a democracia exposição em das todas as feridas coisas. sociais e tal. É esse o mérito dela. isso, é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você falou nessa questão de acabar com a miséria, com a fome, né? Veja bem, um pensamento e um sentimento de direita numa sociedade que vive a desigualdade, a fome e tal, é justamente o extremo oposto do espírito da fraternidade, né? Eu sempre achei que ser de direita num mundo de opressão, desigualdade e fome é, antes de mais nada, uma misantropia, lato sensu, né? Não é isso? Então, eu gostaria de ligar, antes, passar rapidamente, que nós estamos no finalzinho, é o seguinte: me agrada muito que você reconheça o espírito comunitário como originário da nossa existência, né? Porque ele vai ser eternamente a base para qualquer projeto político de vida melhor, né? E, portanto, o que se passa na história é um esquecimento, é uma amnésia dessa origem, há um esquecimento dessa origem. Eu acho que Lucchesi me dá a ideia, às vezes, de que o projeto político da vida melhor não é outra coisa senão simplesmente recordar a nossa natureza, o nosso espírito comunitário. Gostaria que você fosse rápido no encerramento da questão. Encerramento porque nós diante estamos... do que? Diante da questão. Não fechamento, não. Encerramento do programa. Encerramento do programa. Não, eu só tenho a reconhecer que tivemos aqui uma conversa, cujo propósito é que tenha eco. Né? Tenha eco no coração daqueles que ainda não descobriram que há um outro ao seu lado. Né? Você tem autoritariamente 30 segundos. mas fraternos. Fraternos. Não, eu queria fazer só uma homenagem, quer dizer, eu acho que aqui no Brasil, quer dizer, sob o ponto de vista de uma política, sabe, sistemática, partidária, eu diria que o grande exemplo foi Joaquim Nabuco. Mas, recentemente, tivemos uma pessoa que dedicou a sua vida toda a isso, chamada Betinho, né? A quem eu dedico, inclusive, a minha tese de doutorado. Ótimo, né? ótimo. Ou seja, Você conviveu com ele. Uma pessoa que dedicou a sua vida à fraternidade. Pois é. Agora, a fraternidade, no sentido real, existe.